Boa noite a todos, meu nome é Fábio de Oliveira. Hoje são 9 de julho de 2017, agora são 11 horas da noite. E esse é o segundo vídeo do Falar em Línguas, uma abordagem crítica. Eu estou refazendo muito bem, todos sabem aqui, só por causa que ficou muito extenso e algumas coisas eu repeti demais, eu quero deixar bem simples. No caso, não tem como você abordar todo o tema da história porque é muito longo, então eu peço que vocês pesquisem também, que meu propósito aqui, meu objetivo é que você reflita e vá buscar por você mesmo, tá? Então, muito bem, gente. Eu tinha falado no outro vídeo sobre esse livro aqui, ó, História da Teologia Cristã, e ele é interessante por quê? Porque essa questão do falar em línguas você não vê na história, porque aqui não só mostra a história da teologia, como que elaborou, como ela começou. No caso, ela começou uma tentativa de uma resposta a um filósofo pagão chamado Celso, que desafiava os cristãos e tentaram elaborar um montão de coisas para poder combater. Assim surge a teologia cristã, mas aqui também conta muita coisa da história da chamada igreja. Mostra o lado podre de Calvino, mostra o lado podre de Zwinglio, que foram assassinos, e embora seja de uma editora cristã, porque é difícil eles mostrarem a verdade deles mesmos, tá? Então, o falar em línguas você não vê aqui. No outro texto eu abordei a questão do texto, mostrando que aquele texto tem nada a ver com línguas desconhecidas e que o que é praticado hoje é diferente daquilo ali, tá? Então as pessoas elas se enganam. Claro que aquilo ali nunca aconteceu, eu só mostrei que pelo texto o que eles praticam não tem nada a ver com aquilo ali. Então, mostra que eles vivem uma mentira. Mas vamos lá, como é que começou essa questão do falar em línguas hoje? Até então, os cristãos não acreditavam que uma unção fosse o falar em línguas, como o pessoal diz. Você vai ver casos muito assim, pequenos registros, na verdade, ao longo da história, porque você vai ver uma tentativa de uma imitação, você não vai ver nada genuíno. Então você vê os registros muito poucos, você não vê aquilo de atos, porque aquilo não acontece mesmo, aquilo nunca aconteceu. Então você vai ver supostas imitações, mas é muito pouco, não se tem isso. E até o século XIX não se acreditava, até então, e no século XX, que essa bênção fosse isso. O que aconteceu? Por volta de 1880, 1885, surge o movimento Holiness, influenciado pela igreja metodista, onde eles buscavam uma segunda bênção, uma santidade, apenas um compromisso a mais. Eles acreditavam que essa unção era capacitando eles para viverem mais próximos de Deus. Aparece também em outra parte do mundo, lá para o Reino Unido, John Nelson Darby, que defendeu o dispensacionalismo e influenciou muita gente em volta. Tanto é que ele foi o criador do dispensacionalismo, onde pregava que haveria uma grande unção e o fim do mundo chegaria no final do século XX. Essa questão de associar unção ao fim do mundo, isso não é de agora, tá? Isso vem antes. E claro que ele previu uma data não tão longa, mas também não tão próxima, porque no final do século XX, esse John Nelson Darby, ele já estaria morto. Então é muito fácil você falar mentira assim. No caso, Evan Roberts, e do país de Gales, também influenciado, ele começou a anunciar esse suposto avivamento. Até então não se falava que essa unção, que é capacitar os chamados cristãos para viver o avivamento, para poder se preparar para o fim do mundo, não se falava que era uma língua estranha, não. Era apenas uma capacitação supostamente sobrenatural. Nisso aí, pastores influenciados por esse movimento também foram dos Estados Unidos. Alguns de Los Angeles foram para lá, para a Europa, por conta dessa chamada doutrina, e queriam aprender e levaram de volta para os Estados Unidos. Chegando lá, muitos montaram comunidade, dizendo-se com nomes bíblicos, tipo Sion, Filó, esses nomes do Antigo Testamento, e alguns se diziam Elias. Tamanho era maluquice. O que acontece? Surge, por causa desses movimentos aí, por volta de 1903, por aí, o Charles Fox Parham. Quem que é esse? Esse foi o que ficou
numa dessas comunidades malucas aí. E depois de 6 meses, ele começou a buscar o chamado avivamento. Numa reunião no fim de ano, praticamente acho que era fim de ano, de virada de ano, de ano novo, num acampamento lá, ele supostamente pedindo, e uma integrante ali, um membro ali, uma moça ali, Agnes Osman, ela supostamente falou em chinês. Bom, e depois, um mês depois, todos estavam falando. Mas vamos lá, vamos só ver uma questão aqui. O que aconteceu nos Estados Unidos? Bom, ali estava início do século XX, final do século XIX. No ano de 1862, dia 22, deixa eu ver se eu me lembro a data, 22 de setembro de 1862, foi proclamada a Lei da Emancipação, dando liberdade aos escravos. Ela foi colocada em vigor dia 1º de janeiro de 1863. Então, só que muitos perderam sua mão de obra barata, não podia ter mais escravidão, e então o que acontecia? A chamada igreja não aceitavam negros na igreja. Olha só como é que é a história do cristianismo, ela é podre, tá? Eles se dizem santos, mas eles eram extremamente racistas, preconceituosos, e não aceitavam imigrantes também. Tanto os imigrantes que vinham, os chineses, que tinham muito nessa época, esses aceitaram a trabalhar. Por quê? Porque além da emancipação, que estava recente, havia muitos escravos ainda, ou filhos de escravos, também tinha os imigrantes que iam trabalhar. Sabemos que a chamada Revolução Industrial não aconteceu de uma vez. Até 1780 era artesanal, de 1780 até 1780 até 1860 é o início da industrialização, que é chamado de a primeira Revolução Industrial. E de 1860 até 1914 temos o desenvolvimento da industrialização, que é chamada Segunda Revolução Industrial. Essa Segunda Revolução Industrial teve mudanças. O carvão sai como principal fonte de energia, entre a eletricidade, sai o ferro, ainda se usava o ferro, mas é desenvolvido o aço e assim vai. O que aconteceu? Nesse período há uma expansão muito grande das linhas de ferro. A construção foi muito procurada. E quem aceitavam trabalhar nessas obras? Os imigrantes chineses. Esses imigrantes chineses iam, os homens, para as construções, e as mulheres iam para trabalhar nas casas como doméstica. Essa Agnes que eu falei, que era lá seguidora lá do Charles Fox Parham, ela tinha empregada chinesa. E convivendo com ela um bom tempo, eles aprendiam esse idioma. Havia uma troca. Então nada demais. E muito estranho é que os próprios membros que queriam, um mês depois estavam todo mundo falando, e eles também todos tinham empregados e conviviam com os chineses. Nada demais até aí. Ele tentou promover esse tal de avivamento, as igrejas se opunham e os jornais zombavam, mas zombavam muito. Agora, ele tentou promover. Olha só o que aconteceu. Esse Fox Parham era do Kansas. Supostamente, depois de ter orado por uma mulher, supostamente foi curada, ela o convidou para ir para o Texas, para poder para levar esse tal avivamento para lá. E foi lá para a cidade de Galena e começou a promover o trabalho, e aquilo cresceu. Tinha trabalhos no Texas e no Kansas. O que aconteceu? Logo foi para Houston, também no Texas, e quem frequentava lá? Eu acho que, se não me engano, acho que é por volta de 1905, por aí. Quem que frequentava lá? William James Seymour, que é o homem que é o chamado pai do avivamento. Então, com o Fox Parham, ele começa com a questão de atribuir a unção e esse poder aí ao falar em línguas. Até então ninguém acreditava nisso. As pessoas dizem que é lá desde o primeiro século. Mentira. Isso começou há pouco tempo. Muito bem. Esse Seymour, depois ele muda-se para Los Angeles. Só que quando ele frequentava os trabalhos do Parham, o Parham era branco. E a igreja dele também. O Seymour, por ser filho de escravo, ele era negro. Ele não podia entrar na igreja. Ele ficava no corredor. Olha como é que é o pessoal que dizem que tem a unção do Espírito. Como é que esse Espírito não quebra esse preconceito, né? Tudo história da carochinha. Muito bem.
Ele muda-se para Los Angeles, lá o preconceito era maior. Se no Texas ele não podia, só podia ficar no corredor, ali na Los Angeles, ele não podia nem falar com os membros, eles não podiam conversar. Então ele se reuniu com o quê? Com a comunidade negra, que eram alguns ex-escravos e alguns poucos e filhos de escravos. E eles eram oriundos da África. As reuniões aconteciam nas casas e essas pessoas trazidas da África, eles falavam seus dialetos. Porque assim, até hoje na África tem vários grupos tribais, cada um fala seus dialetos. É possível chegar em um país e ter vários dialetos ali, vários idiomas dentro do mesmo país. Então isso acontecia lá. Ele se reunia, tinha cultos que demoravam até 3 dias, e quando se reuniam, eles falavam que agora eles podiam ter voz. Por que cresceu bastante? Devido a unção? Não, porque por uma questão social. Eles não tinham voz, eles não podiam entrar nas igrejas dos brancos. Agora eles podiam se reunir ali e podiam falar, tinham oportunidade. E eles falavam o quê? Nos idiomas deles. Como cresceu bastante, em Los Angeles, na chamada Rua Azusa, eles compraram um templo que era da Metodista, que não deu certo, e eles entraram, sem reforma, entraram do jeito que estava. Vou continuar, só tomar meu café aqui. Só para explicar, porque daqui a pouco eu estou terminando o vídeo, eu não quero deixar muito longo não. E chegando lá, as pessoas escutam. Lógico que quem falava os seus dialetos, depois traduzia para o inglês, que era o idioma que todo mundo ouvia, falava. Então as pessoas que chegavam pensavam que estavam falando uma suposta língua espiritual, mas nada, era apenas dialetos. A primeira geração, a segunda, até a terceira um pouco, falavam esses dialetos. Quem via os brancos que chegaram, que depois vieram pessoas brancas para poder ver o que estava acontecendo, achando que era um suposto derramamento do espírito, coisa nenhuma, tentavam imitar. Daniel Berg e Gunnar Wing, que trouxeram a Assembleia de Deus para cá, para o Brasil, eles vieram, eles frequentavam esses cultos, mas eles não falavam o idioma desses africanos, eles falavam inglês, entendeu? Chegou aqui no Brasil, trouxeram esse negócio aí, esse negócio de língua estranha, mas não tinha nada de língua estranha, era apenas a imitação daqueles dialetos que as pessoas faziam, e isso foi acontecendo. Então por isso que a comunidade cresceu, cresceu bastante. James Seymour, ele é chamado o pai do avivamento, mas nada, não tem nada demais. A única coisa é que ele conseguiu reunir pessoas da sua cor, porque as pessoas negras eram desprezadas pela igreja. Olha como é que é, como é que estão cheios da tal unção. No caso dos outros brancos, né, que buscavam, no caso lá com o Fox Parham, dizia que falou em chinês, coisa nenhuma. Eu até expliquei o que aconteceu. E isso vem se repetindo até hoje. As pessoas falam umas coisas imitando sílabas desconexas e acredita-se que você está cheio de espírito e fala em línguas. Isso começou o quê? Começou no início do século XX. Isso não tem muito tempo não. Então, você que acha que está falando em língua estranha, primeiro que se aquilo lá fosse verdade, tinha que acontecer isso. Não acontece. O que acontece em Atos, eu expliquei no outro vídeo. E se você falasse realmente em língua estranha, você tinha que falar o que está ali. Não essas coisas aí, não essas imitações baratas. Isso aí é apenas mecanismos e sugestão psicológica. Histeria coletiva, todo mundo está falando. Agora eu te falo, qual a necessidade de falar uma língua que você não entende? Para você falar para quem ouvir não entender nada. Entendeu? Então assim, alguém pode citar Coríntios, eu vou só falar isso aqui, essa abordagem histórica, e citei Atos porque ali parte, no outro vídeo, parte tudo dali. Mas eu conheço muito bem, sei muito bem questão de contexto histórico, interpretação de texto, e não tem nada a ver com isso aqui. Então essa questão de que as pessoas falavam em línguas, os cristãos sempre acreditaram nisso, mentira, isso começou no início do século XX com Fox Parham e depois com Seymour, que reuniu um grande número, porque ele fez um trabalho ali, no caso chamado um trabalho do cristão, mas ele reuniu o povo socialmente porque eles não tinham onde ficar, eles não tinham voz na sociedade, o preconceito era muito maior. Hoje existe preconceito nos Estados Unidos, tem, aqui no Brasil existe sim, mas naquela época era muito pior, tá bom? Então essa questão de língua estranha, tudo balela,
tudo invenção, é tudo a proposta de imitação de frases desconexas que a pessoa não entendia e pensava que estavam vendo uma língua espiritual que não tinha nada de espiritual. Então, gente, cuidado aí com o que você está falando. Como o meu amigo Eustáquio ele fala, religião é pura ilusão, pura mentira, pura superstição. Tudo isso não passa de ilusão. Não tem nada disso no meio da história. Ninguém falou uma língua supostamente espiritual. É apenas imitação barata e apenas uma falsa imitação de algo que nunca aconteceu, como é o caso de Atos. Aquilo nunca aconteceu e o que as pessoas falam hoje são mentiras, que é aquelas cantarébias e laramanácia, não tem nada a ver, isso não existe, isso é pura fantasia. Você apenas, achando que está falando em línguas, você apenas está se orgulhando de uma coisa que você não tem e se achando melhor que o outro, porque é isso que acontece nessa igreja. Muito bem, eu não vou demorar muito não, já tem acho que 16 minutos do vídeo, eu não queria que ficasse muito grande, então muito obrigado a todos, fique aí, depois virão mais vídeos, eu estarei abordando outros temas, e se você tiver sugestão, pode deixar aqui, tá bom? Grande abraço a todos, tchau, tchau, até a próxima.